Oi gente, eu sou a Vivi, uma artista amadora em desenvolvimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na teoria e na prática da luz e sombra para aplicar nos nossos desenhos. A luz e sombra são elementos essenciais para a gente dar profundidade e volume nas nossas artes, criando a ilusão de formas 3D numa superfície que normalmente é 2D. Além disso, obras que têm a iluminação e sombra bem aplicada costumam ser muito mais envolventes e interessantes do que desenhos planos que não possuem esses elementos. Luz e sombra entra na categoria de valores, que a gente viu lá no vídeo de teoria das cores, que representa a variação de claro e escuro de uma cor. Grandes artistas usam esses valores para adicionar dimensão, profundidade nas obras e tornar elas visualmente mais interessantes. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em finalizar os desenhos, especialmente na parte de luz e sombra, é a etapa que mais me complica. Por isso que eu decidi focar os meus estudos nesse ponto hoje, para enfrentar de vez as minhas dificuldades com luz e sombra e quem sabe ajudar você nessa jornada também. Pra gente começar sem dúvida sobre os conceitos básicos, eu já vou desvendar eles aqui pra vocês. A gente tem a luz direta, a sombra projetada, a sombra de oclusão e a luz refletida. A luz direta é a luz que vem de uma fonte única, tipo um sol, uma lâmpada, e ela ilumina a cena de uma maneira direta e intensa. Essa luz, ela vai definir a direção das sombras, intensidade, tudo. A sombra projetada é a sombra que um objeto lança sobre uma superfície próxima e é um resultado da luz direta. Então, por exemplo, a sombra de uma árvore no chão em um dia ensolarado, sabe? Essa sombra é criada justamente pelo bloqueio da luz por um objeto e a sua forma e intensidade vão depender da posição e intensidade da fonte de luz. A luz refletida, ou luz indireta, ou luz ambiente, luz de rebatimento, ou também luz difusa, é como a gente chama o rebatimento da luz direta no ambiente. Por ser uma luz refletida, a intensidade dela é bem mais fraca e por isso ela vai influenciar a parte das sombras da arte. Por fim, a sombra de oclusão ou oclusão de ambiente é justamente essa área onde a luz refletida não conseguiu chegar e onde forma uma sombra mais intensa. E os conceitos básicos são esses. Eu aposto que, assim, eles não são conceitos completamente novos para você que tá aí assistindo, mas a gente sabe que mesmo entendendo bem a teoria, isso não vai garantir que na prática vai ser fácil de aplicar, né? E justamente para facilitar essa prática, eu trago hoje uma super dica que a artista surrealista Leonora Carrington usava quando ela estudava arte em Londres. Isso de acordo com esse livro aqui. Essa dica é uma das coisas mais simples que tem, mas que pouca gente faz, e é simplesmente dividir as formas em polígonos para identificar os planos. Fica muito mais fácil enxergar as partes da forma dessa maneira e a gente consegue entender muito melhor as áreas que são afetadas pela luz e pela sombra. Para fazer essa divisão, a gente só precisa imaginar como se tivesse uma malha em volta do nosso objeto, com as linhas verticais e horizontais percorrendo toda a dimensão dele. Esse exercício, ele permite a gente compreender o caminho das formas, como elas se comportam em diferentes ângulos e também ajuda a gente a definir os planos para nossa forma para vir com a luz, sombra, cor, etc. Os planos, eles são uma propriedade de figuras tridimensionais, eles são o coração do estudo de luz e sombra. Com planos bem definidos, a gente consegue analisar muito mais facilmente o caminho da luz e compreender quais são as áreas que vão ser afetadas por sombra, rebatimento e tudo mais, sabe? A recomendação é fazer esse exercício de malha em diversos objetos, tipo coisa de uns 30, 40 exercícios, sabe? E também é interessante considerar uns objetos simples para esse exercício, né? Para esse estudo, como uma maçã, um mouse, uma garrafinha, coisas simplificadas e do dia a dia. Depois de fazer esse exercício, vocês vão notar que não vão mais nem precisar desenhar a malha para enxergar os planos nos objetos que vocês estiverem querendo pintar. O seu cérebro, ele simplesmente vai conseguir identificar aquelas linhas ali que vão estar invisíveis e que definem o seu plano automaticamente. Só que essa habilidade a gente só consegue com a prática. Por isso eu reforço. Faz esse exercício várias vezes, vários dias, quando tiver um tempo, que vai te ajudar com certeza. Mas voltando aqui um pouco para o estudo de luz e sombra, vamos compreender como aplicar a luz e a sombra num objeto que já está com a malha traçada e os planos foram devidamente revelados. E você pode pensar que é muito fácil fazer a sombra numa esfera, mas não é. Aliás, é até fácil, mas se você não prestar atenção, você não vai entender o que eu tô falando e não vai ganhar o prêmio no final. Então assim, se eu fosse você, eu prestava atenção. Para explicar esse processo, eu vou me basear na metodologia que o artista canadense Marco Butti utiliza e explica sempre lá no canal dele. Ela é um pouquinho só diferente
diferente da metodologia que eu sempre vi sobre luz e sombra, e é essa leve diferença dela que acaba tornando muito mais intuitiva. Se você quiser conferir por si mesmo, tem vários links na descrição dos vídeos dele falando de luz, sombra e tudo mais, mas se você não quiser, você pode ficar aqui, porque eu vou explicar a mesma coisa, basicamente, só que eu vou explicar em português, né? Então vamos lá. Antes de começar o exercício, vamos primeiro entender como que a gente define os tons de valores para usar. Inicialmente eu vou separar aqui 3 tons pra gente, sendo que 2 valores são para as áreas iluminadas, que a gente vai chamar de luz padrão e meio tom, e um valor para sombras, que vai ser a nossa sombra padrão. A nossa sombra, ela precisa ter uma diferença óbvia com a luz padrão. Mas o quão diferente esses tons precisam ser? Veremos. Vamos pegar aqui a nossa preciosa escala de cinzas e verificar quais são os tons interessantes pra gente usar. Se a gente divide a nossa escala no meio, a gente tem uma separação interessante entre os tons de iluminação e os tons de sombra. A partir daqui, para definir a luz padrão, que é a luz geral da pintura, né? Vamos pegar um tom claro, mas não um tom extremo. Vamos deixar os extremos para uns highlights ou coisa assim, sabe? Vamos pegar algo próximo do mais claro e tal, mas ainda, sabe, não tanto. E o mesmo pensamento a gente usa na hora de selecionar a sombra padrão. A gente evita usar as pontas extremas, tipo o preto puro, mas a gente seleciona um tom ali próximo ali das trevas, da escuridão. Agora o tom médio, que não, a gente não pega o nosso tom do meio. Eu sei que parece absurdo, porque o nome é tom médio, mas confia em mim aqui. O tom médio, ele ocorre quando a forma está se distanciando da luz, mas ela não está distante o suficiente para ser uma sombra. Então a gente precisa selecionar ela na parte de luzes da nossa escala de cinzas. E definir os valores antes de iniciar o estudo é importante porque a gente consegue definir um bom contraste e clareza para as regiões tanto de luz quanto de sombra. E com os nossos valores já definidos, vamos finalmente começar, né? Definindo primeiro a nossa fonte de luz. No começo, assim, pra gente pegar o jeito de fazer exercício e tal, vamos pensar em só uma fonte de luz agora, tá? E eventualmente a gente vai adicionando mais fontes conforme for necessário. Então tá, eu quero que a minha luz esteja aqui. Como que isso vai afetar a minha esfera? A luz, ela viaja em linha reta, ou seja, o caminho que ela vai fazer é algo parecido com isso. Consequentemente, todas as faces da nossa esfera que vão estar na direção da luz vão ser iluminadas. Muito simples, muito fácil. Agora, tudo que não está sendo atingido pela luz é a nossa sombra. Então, dá-lhe sombra. E para finalizar com chave de ouro, a gente adiciona o nosso tom médio nessas faces que a curvatura está um pouco mais afastada da luz, só que ainda é parte da área iluminada. E prontinho, cá temos. Agora a gente suaviza essas bordinhas para criar aquele efeito maroto de transição suave. Só que cuidado para não acabar suavizando demais e acabar trazendo a sombra para dentro, ou o tom médio, ou a luz para fora, enfim, porque aí a gente perde a separação dos planos que a gente definiu e deixa a nossa luz e sombra deformada, feia, podre. E não é o que a gente quer aqui, né? Aí o nosso objeto, ele tá flutuando aqui no vácuo da minha tela, não existe superfície próxima dele pra luz interagir, ou nenhum outro foco de luz. Então, para esse cenário, eu terminaria a iluminação assim. Mas, se a gente estiver considerando um objeto que tá no ambiente, que normalmente é o caso, né? A gente vai precisar pensar na forma que a luz interage com o ambiente também. Por isso, eu lhes forneço um chão. Incrível, eu sei. E bom, tendo o chão, a gente tem também a nossa amada e querida sombra projetada, causada pelo bloqueio da luz pelo nosso objeto. Então, uma salva de palmas para nossa sombra projetada, senhores! Mas agora que a gente tem o nosso chão, a gente tem também fios de luz que rebatem nesse chão e influenciam ainda mais a nossa iluminação. E a gente vai precisar representar isso no nosso desenho. E para isso, a gente vai usar a nossa querida luz indireta aqui. E você pode chamar ela de luz projetada, luz de rebatimento, Robson, como você quiser. Eu acho mais fácil falar luz indireta, então eu vou chamar assim. E uma coisa meio confusa de associar no começo, mas como você é inteligente, eu tenho certeza que vai ser molezinha pra você. A luz, quando refletida pelos objetos, ela vai perder a intensidade da claridade. Por causa disso, como é uma luz muito fraquinha, ela não vai influenciar a parte que está iluminada pela luz direta. Ela vai influenciar a parte que não está iluminada, ou seja, a parte de sombras. Consequentemente, para ela, a gente vai ter que escolher um tom que fique dentro da nossa escala de sombras. E a gente pode selecionar um tom que esteja bem aqui, ó, perto do final das sombras, mas ainda dentro desse espectro. E agora a gente pensa no trajeto da luz, né? A luz aqui, ela tá rebatendo para todos os cantos igual uma pipoquinha na panela. Porque apesar dela viajar em linha reta, ela não é obrigada a nada e ela vai para a direção que ela quer, né? Então, considerando isso, vários raios dela vão afetar diferentes partes da nossa sombra. Mas eles afetam principalmente as regiões que estão mais abertas para o ambiente, né? Que seria esse grande teco aqui embaixo da esfera e esse outro grande teco aqui da sombra projetada. Então, eu vou colocar ela aqui nesses pedaços. Regiões muito estreitas, cantinhos, coisas que tem outro objeto em cima, acaba não tendo muito essa influência da luz, porque ela simplesmente não chega lá. Ela pode até chegar,
mas ela chega tão pouco e tão fraquinha que é quase irrelevante, sabe? Então essa região aqui em específico do contato da esfera com o chão fica nesse tom meio nebuloso, trevoso, dark, que é justamente a sombra de oclusão, né? Em outros métodos de fazer luz e sombra, geralmente a gente adicionaria, né, um tom mais escuro para essa sombra de oclusão. E aqui a gente vai revelando ela conforme define a iluminação. E assim, para mim, esse método aqui faz muito mais sentido, porque na vida real, a luz da cena é quem define tudo, né? Inclusive as sombras. E aí, se você estiver se sentindo chique, você pode adicionar um highlight com o valor de luz mais claro que você quiser, bem aqui onde a luz está potente, e voilá, está 100% pronto o seu sorvetinho Bon Appétit. E compreendendo o método trabalhado aqui, você já está a um passo à frente do que você estava no começo desse vídeo. Parabéns pelo seu intelecto incrível! E como você prestou atenção e aprendeu tudinho, aqui tá o seu prêmio. Se você estiver transbordando de gratidão pelo seu prêmio incrível, considera me dar um prêmio também, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando com os amiguinhos para que todo mundo seja premiado. E para fixar essa metodologia na cuca, é claro que a gente vai fazer exercícios, né? Porque simplesmente eu não conheço outro jeito de aprender. E enquanto vocês acompanham o speed paint aí do meu estudo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o comportamento da sombra em ambientes internos e externos. Então até aqui a gente já consegue concluir que a nossa sombra, ela não tem um comportamento fixo. Ela vai ser determinada pela nossa fonte de luz. Justamente por isso, a gente vai sentir uma diferença quando a gente for pintar, por exemplo, um ambiente ao céu aberto, um campo, e um ambiente fechado que tem uma lâmpada, uma janela, tipo um quarto, um escritório, coisa assim, sabe? Isso porque no céu aberto, a luz, ela vai estar vindo do sol e ela vai pegar um ângulo extremamente aberto em referência ao chão. E ela vai iluminar absolutamente todos os cantos, tanto com a luz direta quanto com a luz de rebatimento. Por causa disso, as nossas sombras de oclusão, elas vão ter a tendência de se concentrar embaixo dos nossos objetos, bem centralizadinhas ali, já que a luz vai estar rebatendo em todas as direções. E aí, por outro lado, nos ambientes internos, como vamos supor o quarto aqui, você vai ter como fonte de luz lâmpada, janela, tela de computador, tela de TV, etc. E essas luzes, elas são muito mais direcionadas em uma questão de ângulo, né? Então vamos supor, se eu tenho aqui uma luminária, por exemplo, a luminária vai estar iluminando um ângulo e a luz vai estar sendo refletida naquela direção. Consequentemente, a nossa sombra desse ambiente, ela vai sofrer uma distorção de ângulo por conta da nossa luz e não vai ficar perfeitamente centralizada embaixo dos objetos. E essa regra da distorção de direção da sombra, ela se aplica para todos os nossos ambientes internos, a menos que você esteja numa sala fechada que só tenha a luz do teto, porque aí ela vai seguir o mesmo princípio de rebatimento da luz solar. Mas aí eu sinto muito por você, tá num ambiente que não tem pelo menos uma janela. Isso não faz bem para sua saúde mental, nem sua saúde física. Então coloque uma janela na sua parede imediatamente. E considerando novamente os ambientes abertos, imagina que você tá lá num dia lindo de sol, com muita luz direta, e de repente nuvens se formam no céu. Essas nuvens vão ficar na frente da luz, atrapalhando a passagem dela, de forma que toda a luz que ultrapasse vai ser uma luz indireta rebatida. Justamente por esse cenário de um dia nublado, você não tem uma luz direta forte, a sombra dos objetos vai ficar muito mais difusa, com transições suaves para sombras de oclusão. Em contrapartida, se você elimina essas nuvens e coloca o seu céu torando no sol, você vai ter sombras muito mais definidas e contrastadas, justamente por essa influência da luz direta. E assim, vamos combinar? A menos que você seja um super iniciante que nunca viu nada sobre luz e sombra, tenho certeza que esse conteúdo aqui não é totalmente novo para você. A diferença aqui vai estar na sua mentalidade de usar os planos nas formas e construir a sua sombra em volta da luz, em vez de fazer o contrário, né? Então sempre tenha em mente essas questões da luz direta, da influência de nuvens, da influência de ângulo de lâmpada, da influência dos objetos da sua cena que vão estar rebatendo a sua luz. Sempre tenha isso em mente. E claro, pratique, faz exercício para garantir que esses conceitos vão fixar bem na sua cacholinha. Eu também vou continuar praticando aqui para fixar tudo isso. E por hoje a gente encerra por aqui. Eu agradeço a sua companhia nesse vídeo, muito obrigada. Desejo tudo de bom pra você, um beijo, um cheiro e eu vejo você no próximo vídeo.